Olá, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez, em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, mais uma vez eu estou aqui para tentar dar um esclarecimento, né, sobre o que eu postei, sobre a questão do povo escolhido e o povo não escolhido. Então, em nome do Criador de todas as criaturas, cuja natureza é submissão a esse Criador do Universo, em que muitos atribuem ele com nomes diferentes a partir do seu sistema, a partir do sistema linguístico cujo ele condicionou a toda a sociedade humana. Uns chamam Allah, outros chamam Deus, outros chamam Jeová, outros chamam Zambi, outros chamam Deus e assim sucessivamente. Então eu vim aqui hoje para deixar bem claro, né, para a sociedade humana, que por natureza ou talvez por educação fomos condicionados sistematicamente a acreditar naquilo que ouvimos de forma sistemática, né? E isso transforma num processo cultural e as nossas crianças também absorvem isso e vão reproduzir isso ao longo da história. Então, imploro a todos, irmãos, para que façam o exercício do raciocínio no que eu aqui vou descrever. Entende, irmão? Não querem só também que tomem como absoluta verdade no que eu aqui vou descrever, mas, por favor, eu vos imploro, fazem um pouquinho do exercício do raciocínio por cima do que eu aqui vou descrever. Primeiro temos que entender que a Bíblia é um livro que para que todo mundo leia, mas não para que todo mundo entenda. Entendem bem? A Bíblia é um livro que foi escrito por os homens para que todo mundo possa ler, mas não para que todo mundo compreenda ou entenda. Por que eu estou a dizer isso? A partir da sua própria gramática, se nós prestarmos bem atenção, poucas pessoas eles dão a compreensão para entender a Bíblia. Entende? Primeiro entende. Tudo que é divino e o próprio divino Criador sabe que a sua sociedade humana que ele criou é extremamente ignorante. Quando Deus transmitiu a mensagem, ele transmitiu uma mensagem de uma forma bem clara e bem simples, para que não desse muito trabalho naquelas pessoas que têm pouca instrução acadêmica. Então, a Bíblia não é para qualquer pessoa compreender, mas sim para qualquer pessoa ler. Então, existe uma diferença. Ler é uma coisa, entender o que se está a ler também é outra coisa. Entende? Por que eu estou tentando fazer esse vídeo? Porque eu recebi muitas mensagens de alguns irmãos. Os irmãos me disseram que muitas vezes não compreendem os textos que eu escrevo. Então eu fiz a questão logo, passar a fazer de forma oral para facilitar na compreensão. Por quê? Não é que a escrita é errada, mas é que a oralidade, ela, por exemplo, a escrita, ela não transmite a clareza da oralidade. Então a oralidade é muito melhor para quem lê e escreve e muitas vezes também para quem não sabe ler escrita nem escrever. Então todos terão acesso à informação quando ela é transmitida de forma oral. Então eu vim para aqui para falar sobre uma questão em que todo mundo escuta na igreja, nas escolas, nas ruas, sobre povo escolhido especificamente por Deus. Entende? Isso é o que nós aprendemos. Meus irmãos, eu vos imploro, analisem o que eu vou dizer, raciocinem o que eu vou dizer. Eu sei que vocês estão condicionados somente a rejeitar aquilo que ouviram, porque não faz parte do que está gravado, vou repetir, no disco, no nosso cérebro. Então, para nós, tudo que não está gravado no nosso cérebro, ele não é válido. Então, jogamos no lixo sem fazer uma reciclagem para ver se é ou não é. Ou talvez levarmos para ser refutado com os fatos. Nós ignoramos isso, abandonamos isso. Olha, o que ele está a dizer não tem sentido. Ok? Até então, como é uma coisa nova no teu ouvido, é bem provável que não vai ter sentido. Mas você não pode desprezar aquilo que você não compreende só porque não tem sentido naquele exato momento. Ok, irmão? Bonito, então. Vamos lá. Eu vim aqui para dar uma descrição sobre o verdadeiro povo escolhido de Deus. Povo escolhido de Deus. São duas formas, são dois pontos que eu vou deixar bem claro. Gente, não existe um povo escolhido por Deus. Prestem bem atenção. Vocês vão dizer, não, mas nas escrituras está escrito assim. Tudo bem.
Prestem bem atenção. Vocês sabem por que o filho de Maria, Jesus Cristo, foi rejeitado pelos hebreus, judeus e os fariseus? Vocês não sabem por quê. É porque o Antigo Testamento ele já tinha sido alterado mesmo antes de sofrer a transliteração que é do aramaico ou do hebraico para o latim. Antes mesmo da Bíblia for traduzido pelo Jerônimo em 325, já havia alterações. Então, quando Cristo vinha para descrever aquilo que Abraão tinha falado, Elias tinha falado, ou Moisés tinha falado, já não era compatível pelo que estava ou o que estava no livro que eles carregavam. Então, por isso eles confrontavam Cristo. Por isso, muitas vezes, Cristo diz, se vocês fossem aqueles que seguem realmente Elias, Abraão, Moisés, vocês poderiam me compreender. Como a geração que alterou o livro sagrado já tinha morrido, porque as pessoas não vivem para sempre, então nasceram uma outra geração, cujos continuaram com essa mensagem, achando que era mensagem real. Então, quando Cristo vem até nós, logo encontra aquilo já extremamente alterado. Por isso, o que eu vou dizer aqui é a verdade sobre o Criador do universo. Por isso é que muitos vão dizer, não, o que você está a dizer não se encontra isso na Bíblia, então não está certo ou é mentira. Ok? Mas temos que entender que os livros sagrados são questões teóricas, são teoria. Mas é preciso também que se hajam os fatos para que sejam refutados se aquelas teorias que estão no livro é compatível com o que a biologia descreve ou com os fatos descreve. Por isso é que muitas vezes, quando a ciência nos traz prova, ele entra em conflito com o sistema religioso. Por quê? Não é que a ciência está errada, entende? Os cientistas eles até podem estar errados, porque os cientistas são seres humanos que trabalham em certas corporações. E muitas vezes a ciência lhes dá os dados corretos, mas eles também alteram para atender o mercado, entende? Para atender o mercado. Por exemplo, eu posso ser um cientista. A ciência me deu os dados corretos, mas eu não posso apresentar sem a empresa que eu trabalho me permitir. Então, o cientista é uma coisa, a ciência é outra coisa. Então, a ciência ela não erra, mas os cientistas erram, falham de forma tendenciosa para agradar o mercado. Então, a guerra não é entre o cientista e a igreja. A guerra é entre a igreja e a ciência. Entende? Ciência não é um homem. É o exercício do raciocínio para que nos traga a real prova do que Deus descreveu para nós. Porque tudo que Deus fala, ele é teoria. Tudo que Deus falou. Mas é preciso que seja refutada com os fatos. E esses fatos nos é trazido a partir do exercício do raciocínio que nós fizemos, que a sociedade chama de ciência, a ciência. Só que as pessoas, por falta de informação, associam a ciência com a pessoa física. Não sei se o irmão consegue me compreender, ok? Vamos lá então. Então, eu sei o que vou dizer aqui, as pessoas vão dizer, não, mas não encaixa com os fatos bíblicos, entende? A Bíblia, em 325, no Concílio de Nicéia, cujo foi escrito apenas por um homem, porque esse discurso que a Bíblia foi escrita por vários homens, é mentira. A Bíblia foi escrita apenas por um homem, que é Jerônimo. Jerônimo era escrivão de Constantino, cujo no Concílio de Nicéia lhe foi ordenado a fazer a transliteração, ok? Do hebraico para o latim. Mas lembre que a Bíblia hebraico, antes da tradução, já tinha sido alterando as mensagens. Por isso, os fariseus, os saduceus, os hebreus, os judeus, não concordavam com a mensagem de muitos profetas que vinham. Eles mesmos refutavam, eles mesmos discordavam, eles mesmos matavam aqueles profetas, porque são gerações que herdaram um livro que já havia deturpado a partir da sua própria essência e que vai sofrer outra deturpação ou outra alteração quando vão fazer a transliteração, que é do aramaico ou do hebraico para o latim. Do latim também fizeram outras mudanças e assim vão também mudar quando fazem a tradução, que é do latim para o inglês, que deram o nome de Vulgate pelo King James. Então, o que eu vou dizer aqui, as pessoas vão dizer, mas isso não está na Bíblia, o que você está falando não está certo. Agora eu vou te dizer. A Bíblia, do jeito que ela foi escrita, é para todo mundo ler, mas não para que todo mundo possa entender. A partir da sua gramática, ela é muito difícil para qualquer pessoa entender. Então, se é um livro para salvação, como é que as pessoas entendem, muitas delas não compreendem? Ou para que você possa compreender, você precisa estudar muito dentro de uma sociedade cujo não dá oportunidade para que as pessoas estudem muito ou tenham sabedoria para que possa descodificar o que está nos livros sagrados, ok? Bonito.
Então o assunto hoje aqui é sobre o povo escolhido de Deus. Gente, não existe um povo escolhido por Deus. Existe uma diferença entre povos preferidos, que foram preferidos por Deus, e povos que foram escolhidos por Deus. Entendeste? Ok. Vamos tentar ir primeiro para Abraão, porque é aí onde que vem esse discurso que algum grupo chamam judeu foram escolhidos por Deus. Isso é mentira, absolutamente. Eu posso morrer hoje. Judeus não são povo escolhidos por Deus. Hebreus não são povo escolhidos por Deus. Entende isso? Você vai encontrar isso na Bíblia. Os hebreus foram escolhidos por Deus. Os judeus foram escolhidos por Deus. Não. Nós temos que entender que Abraão nasceu no berço da ignorância. Entendem bem? Abraão nasceu no berço da ignorância, no berço da idolatria, que é na Mesopotâmia, Babilônia, cujos seus tios, os seus pais, eram idólatras, praticavam a crença que Deus abominou. Entendem isso? A crença que Deus abominou. Qual é a crença? A idolatria. O que é a idolatria? É a adoração, imagem, pessoas, objeto, mar, água, símbolos, sol, lua. Entende? Esses objetos eram como se fosse Deus naquela época, cujo Abraão cresce naquela sociedade, vendo aquelas pessoas praticarem isso, até que Abraão vai discordar ou talvez vai questionar o seu próprio pai por causa daquelas práticas. Entende? Cujo o pai dele não concorda, não vou dar todas as descrições como foi, o pai não concorda e assim o expulsa de onde ele estava por causa que Abraão brigava com as suas crenças. Então Abraão também vivia sem o conhecimento absoluto sobre Deus, até o momento que ele vai começar a buscar o conhecimento deste Criador do universo. Entende? Não era escolhido. Mas Abraão vai passar a ter o conhecimento do Criador do universo a partir de uma coisa que nós chamamos esforço, esforçar-se. E quando Deus vê que alguma das suas criaturas no universo passam a se esforçar para ter a sabedoria no monoteísmo, na crença na existência do único Deus, é aí onde o Criador vem até nós e nos dá essa clareza da mensagem. Então, como aquela época na sociedade estava mergulhado na idolatria, Abraão foi uma das pessoas que anulou as práticas dessa idolatria. Então, como Abraão foi único naquele meio que rejeitou a idolatria, porque eles seguiam aquele hábito em forma de hábitos e costumes sucessivamente, e assim foi passando gerações. Todos viviam numa situação de gentil. Entende? Gentil. Eu vou explicar o que é gentil e o que as pessoas chamam de povo escolhido. Na realidade, gentil não é um povo, mas eu vou deixar bem claro aqui. Eles atribuíram isso, que gentil é um povo, para justificar um povo escolhido. Gente, vou deixar bem claro. Povo escolhido de Deus não existe. Não é branco, não é preto, não é índio. Não existe povo escolhidos por Deus. Ok? Bonito. O que realmente existe é povo preferido. Mas vamos lá ainda para Abraão. Então, Abraão viveu por muito tempo com uma mulher que não fazia filho, que é a Sara. Entende? Logo, Abraão vai emigrar, vai ir até o Egito, onde ele vai casar. Ouvem bem, na Bíblia fala que Adão tomou escrava. Isso foi a ideia de alguns brancos caucasianos que vão colocar Agar, a mãe de Ismael, como escrava. Mas é mentira, porque a mãe de Ismael era rei do Egito. O pai de Agar era o rei do Egito. Cush vai apresentar a sua filha Agar a Abraão. Por quê? Porque o rei sabia que Abraão era um profeta divino. E quando Abraão ali viveu, ensinou muita coisa milagrosa, entendeste? Cush fez o rei acreditar na divindade, no monoteísmo de Abraão. Então apresenta a sua filha Agar, que era um costume naquele tempo, quando os pais presenciavam um homem bom, um homem divino, um homem certo, um homem digno, o pai apresentava a filha a esse homem. Então Abraão casa com Agar e que vai ter com ela o primeiro filho chamado Ismael. Entenderam bem? Mas vou deixar bem claro. Abraão era negro, não vou usar até o termo negro, mas uso o seu termo para facilitar.
Abraão era preto, os egípcios também eram pretos. Eram grupos diferentes, eram tribos diferentes, porque os babilônios também eram pretos. Entende? Os que viviam na Mesopotâmia também eram pretos. Abraão não era branco. Tire isso das vossas cabeças. Esquecem isso que você não vê na novela, na Record, esses seriados que vos dão. Então, podem ignorar isso. Porque isso aqui é uma forma tendenciosa para manter uma escravidão mental na sociedade que foi escravizada ao longo da história. Ok? Eu não tenho aqui receio de falar. Primeiro, vou deixar bem claro, não estou aqui a dizer isso para colocar os pretos em cima. Se os pretos estão a pensar isso, podem esquecer isso. Eu também não estou aqui para colocar os brancos embaixo. E se os brancos estão a pensar isso, podem esquecer isso. Porque eu estou aqui a dar uma descrição, uma informação da sociedade humana. E a sociedade humana, ela não é preto, não é branco. Ela é humana, entende? Está muito além das questões core. Ok? Então, Abraão teve a primeira esposa, a segunda esposa, porque ele tinha a primeira esposa que não fazia filho, que era Sara. Então, com Agar, a mãe de Ismael, vai fazer um filho, que nasceu Ismael. Depois de um tempo, Deus vai abençoar novamente Abraão com quem? Com um novo filho, que Agar vai ter esse filho. Eu estou dando essa descrição para as pessoas entenderem realmente que não existe povo escolhido de Deus. Ouvem bem, mas vocês se quiserem seguir assim, de forma irracional, ou racional, então continua. Ninguém tem que mudar porque eu estou dando uma descrição, mas raciocinem por cima do que eu estou a dizer. Cada um tem direito de se submeter o que a irracionalidade ou a racionalidade nos condiciona, ok? Bonito. E não estou a precisar de like, também não estou a precisar que as pessoas compartilhem esse vídeo. Não, podem esquecer isso. Eu estou transmitindo uma informação, porque talvez daqui a um tempo eu possa não mais existir, eu posso morrer, e talvez novas gerações que vão vir, vão encontrar a sociedade humana totalmente destruída e terão necessidade de informação, porque nessa sociedade existente agora, eles não se interessam, senão com futilidade, obscenidade, vaidade, ilusionismo ou talvez prostituição. Essa sociedade se interessa com isso. Então, eu estou a transmitir essa mensagem para aqueles que ainda não nasceram. A minha preocupação não é com as pessoas de hoje, nem branco, nem preto. Eu estou preocupado com seres que ainda não nasceram, que ainda não existem e que vão existir, entende? Que vão surgir depois. Estarão extremamente na ignorância e não terão informação. Ok. Então, Abraão teve duas esposas e que vai ter a terceira esposa. E vai fazer com a terceira esposa, que é a Catura, nome dela é Catura, nome da Quetura, nome dela é Quetura. Com a Quetura vai fazer 6 filhos. Entendem bem, gente? Abraão teve a terceira esposa, que fez com ela 6 filhos. Teve a Agar, que fez com ela 1. E teve a Sara, que fez com ele 1 também. A Agar, que fez Ismael. E teve a Sara, que fez Isaac, né? Cada um. E depois teve a Quetura. Quetura teve com ele 6 filhos. Com Abraão. Terceira esposa. E viviam todos na mesma aldeia com Abraão. Entendem bem? Depois Abraão teve a quarta esposa. Você vai dizer, mas isso nós nunca ouvimos, não está na Bíblia. Eu já disse o que é a Bíblia. Gente, já disse que é a Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito para todo mundo ler, mas não para que todo mundo possa entender. Você vai dizer, como você prova isso? Tudo bem, dá a Bíblia numa pessoa que tem uma noção de escrita muito baixa. Ele não vai entender a Bíblia por causa da sua gramática, do jeito que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro muito profundo gramatical, nem todos entendem. É metáfora, 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 metáfora. Nem todo mundo tem essa capacidade de descodificar essa descrição, entende? Ok, e depois Abraão teve a quarta esposa, que o nome dela é Shuaz. Shuaz, Abraão fez com ela 5 filhos. 6 com a Catura, 5 com a Shuaz, 1 com a Agar e um com a Sara, que deu 12 filhos. Entendem bem? 12. Esses 12 filhos vão forjar as 12 tribos de Israel. Ok, irmão? Estão a me entender, né? Só um minuto aqui, vou limpar o... Estou a suar um pouco. Yeah. Muito obrigado, então, desculpa aí, né? Estou a suar um pouquinho, ok? Então, Abraão teve 12 filhos. Essa informação de outras mulheres de Abraão, você vai encontrar só a terceira mulher de Abraão na Bíblia também, mas a outra vocês não vão encontrar. Agora, por que essa informação não foi descrita sobre essas 4 mulheres de Abraão?
Cus, com essas 4 mulheres de Abraão, ele fez com ele 12 filhos. E eu tenho os nomes aqui em casa dos 12 filhos. E também teve meninas de Abraão, mas não vou alongar para não levar muito tempo, ok? Por que essas 2 mulheres que fizeram 6 e automaticamente 5 não foi descrita na Bíblia? Bom, a gente sabe que a Agar, que era filha do rei do Egito e não escrava, foi colocado como escrava. Entenderam, né? Ok. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso para legitimizarem ou darem legitimidade que o homem só pode ter uma mulher. E cujo a poligamia é um pecado de muitos anos. E cujo Deus não permite. Mas quando nós vamos na história dos profetas, e não só Abraão, Moisés tinha 3 mulheres também, entendem bem? Então eles colocaram isso para legitimar que o homem só pode ter um casamento ou uma mulher, que isso é a forma correta. Ok? Tudo bem. Então vamos pegar essa mulher de Abraão. Eu vou chegar lá para dizer que não existe povo escolhido, gente. Eu vou explicar por quê. Qual é a diferença de povo escolhido e qual a diferença de povo preferido, ok? Nós vamos encontrar a mentira desse povo que se chama judeu a partir do entendimento bíblico. Vamos lá. Vamos anular, vamos tirar, vamos excluir a Shuaz, Ketura e Agar, né? Que é as 3 mulheres. Vamos tirar. Vamos deixar somente a Sara, que foi legitimada como a mulher especificamente de Abraão. Então, a Sara teve um filho que é Isaac. Isaac teve Jacó. Ok? Bonito. Para eles esconderam, para que eles pudessem esconder que as 12 tribos de Israel vêm de Isaac e não de Abraão, eles excluíram a outras mulheres de Abraão, porque as 12 tribos de Israel vêm diretamente de Abraão. Abraão em vida, ele tinha 12 filhos, que vai das 12 tribos de Israel, e não dos 12 filhos de Jacó. Não. Entende? Mas vou provar isso que não. Ok? Tá bom então. Então vamos lá. Vamos dizer que a Sara teve Isaac, Isaac teve Jacó, Jacó teve 12 filhos, ok? Parece que o segundo ou o primeiro filho de Jacó lhe deram o nome de Judá. Quando Abraão estava em vida, ouve bem, Abraão estava em vida, Abraão não era hebreu, Abraão não era judeu, porque a palavra hebreu foram os cananeus que pronunciaram isso para Abraão, porque na língua que Abraão falava naquele tempo, a palavra hebreu significava estrangeiro, imigrante, aquele que vem do outro lado. Não sei se as pessoas estão a me entender. Então, como Abraão estava saindo da Mesopotâmia por ser expulso, por rejeitar a idolatria, ele foi na Palestina, onde encontra os cananeus, e aí começaram a lhe chamar de hebreu, com quem diz? Os imigrantes, imigrante. Ou o cara que vem do outro lado. Abraão foi apelidado de hebreu. Mas Abraão não era hebreu. Abraão era monoteísta. O que é um monoteísta? Monoteísta é a verdadeira identidade ou a originalidade de toda a humanidade. Todos nós nascemos monoteístas. Aqueles que acreditam somente na existência de um Criador do universo. Cujos vão criar, depois dos humanos, cultura, hábitos e costume, em que vamos aderir patriotismo, nacionalismo, e assim vamos conflitar um entre os outros por causa das denominações que nós vamos receber, ok? A partir das crenças pagãs da ancestralidade e a partir das normas constitucionais que vai nos produzir divisões. Então Abraão era monoteísta e não judeu nem hebreu. Porque até então, quando o Judá nasce, Abraão já nem existia. Nem Abraão sabia que poderia existir uma tribo chamada judeus. Abraão não sabia disso, nem hebreus. Porque os filhos deles, enquanto ele estava vivo, eram todos monoteístas. Então vamos lá. A Sara teve Jacó, teve Isaac, Isaac teve Jacó. Jacó teve 12 filhos, ok? Nessa sociedade judaica, que eles dizem que para que você seja judeu verdadeiro, você tem que vir de um ventre de uma mulher judia. Se o pai for judeu, então você nunca será um verdadeiro judeu. A mãe é que tem que ser judia, entende? Para que você seja um verdadeiro judeu. Não estou aqui a conflitar ninguém, não tem nem tempo para conflitar.
Se vocês tiverem dúvida, vão estudar a história da Cabala, vão fazer uma análise profunda. Então, os judeus de hoje dizem, para que você seja um verdadeiro judeu, a mãe tem que ser judia, você tem que vir do ventre de um ventre judeu. Ok. Quando nós estudamos a história de Sara, quem veio do ventre de uma mulher monoteísta e não judeu, porque na realidade naquele tempo o judeu não existia. Judeu é uma invenção que vai vir do nome dos filhos de Jacó. Entende? Ele dá o nome de Judá. Tinha o José, tinha o Judá e tinha outros, ok? Bonito. Então, esse grupo, que eram 12 homens, e nós sabemos que ideologicamente, biologicamente, os homens por si só não podem casar para fazer filho. Os homens não engravidam homens. Entende? Homens não engravidam homens. Então, na história de Jacó, teve 12 filhos. Agora vocês raciocinam, por favor. Se questionem, por favor, eu vos imploro. Se Abraão teve somente, se os descendentes que vão fazer as 12 tribos de Israel não é de Abraão, mas sim de Jacó, 12 filhos, como vão forjar uma tribo se não tem mulheres para fabricarem povo, já que o povo judeu hoje fala, para que você seja um verdadeiro judeu, você tem que ver de um ventre judaico. Aí está a mentira desse povo que vocês falam, povo escolhido por Deus. Grande mentira, meus irmãos. Aí está a mentira desse povo que vocês falam de povo escolhido, que são educados a reproduzir a partir das igrejas, dos pais, da mãe. Ok? Volto a dizer, se Jacó teve 12 filhos homens, ainda que eles fossem homossexuais, eles nunca iam produzir uma nação. Onde que eles tiraram mulheres para que possam fazer um povo escolhido? Já se questionaram? Ok. Eles consideram todo aquele que não vem do ventre de Jacó, são gentil. São povos gentil. Ok? Nós sabemos que quando José do Egito vai para o Egito, porque os irmãos o vendem, entendem bem, gente. Eu sei que você está a pensar que os filhos de Jacó eram brancos. Eu sei. Isso já está na vossa cabeça. Não eram brancos, gente. Eram pretos. Eram pretos. É porque vocês que nascem fora da África não conseguem compreender em que fase alguns grupos diferentes na África é a partir do sistema linguístico. Entende? Por exemplo, eu venho do reino da Matamba, eu falo quimbundo. Alguns hábitos nossos são um pouco diferentes do povo que fala umbundo. Mas os umbundos são pretos e os quimbundos são pretos. Então vamos dizer que os quimbundos vão subjugar os umbundos, né, que falam umbundo. Por quê? Porque os quimbundos são mais arrogantes. Foi isso que aconteceu. Ok? Bonito. Então, José no Egito, chega no Egito, e todos nós sabemos. E os irmãos também vão até lá por causa da escassez alimentar. Gente, se a linha cair, ou o vídeo sair do ar, me compreendem, porque o Facebook toda hora fica me mandando sinais, dizendo que essas coisas não. E se cair, meu gente, seguram aí a onda. Informação é mesmo assim, ok? Mas o Facebook também temos que respeitar. O Facebook tem todo o direito de excluir ou tirar, porque a página é deles. A gente não tem, só tem também que respeitar esse lado deles. Ok. Esse povo, esses 12 homens, chegam no Egito e vão relacionar-se com as mulheres egípcias, que eles chamam de pagão, que eram pagão, porque o faraó acreditava na idolatria e se considerava Deus. Esse povo vai chegando onde? Chegam no Egito. Vivendo no Egito, entende? Eles automaticamente passam a relacionar-se com as mulheres negras egípcias. Porque, gente, 12 homens não conseguem formar um grupo se não tiver mulher. Então, esses judeus que a gente fala hoje, ou hebreu, eles não vêm de ventre judia, mulher judia, como eles falam. Para você ser judeu, você tem que vir do ventre judia. Porque as egípcias que eles chegaram, casaram os 12 homens que vêm de Jacó, já que eles falam que as 12 tribos de Israel vêm de Jacó, que teve 12 filhos, Jacó é filho de Isaac e não de Abraão, diretamente de Abraão. Então, esses 12 filhos, ele não pode forjar uma nação. Então, quando eles chegaram, os 12 irmãos, ou os 11, porque José já estava lá,
começaram a casar com aquelas mulheres que eles chamam pagão, idólatra ou gentil. Entende? Ok. Aí começaram a fazer filhos. Como esses homens, né, acreditavam na existência de um Criador, né, a partir do ensinamento de Jacó, Isaac e Abraão, vai fazer deles povo preferidos. Entendem bem? Povos preferidos por Deus e não escolhido por Deus. Porque até então Abraão também nasce de um ventre de idolatria, de idólatras na Babilônia. Entendem bem? Na Mesopotâmia. Então, Abraão torna-se preferido, Deus lhe prefere, vai lhe dar uma preferência entre a maioria, por causa de quê? Das suas práticas. Então, qual é a diferença de uma escolha e uma preferência? Ok? Quando nós somos predestinados por Deus como seu povo escolhido, nós estamos ausentes de pecar e automaticamente de pedir perdão. Entende? Porque todo ser que é escolhido especificamente por Deus para ser o exemplo da humanidade, eles têm que estar ausente da maldade, para que servem como referência. Entende? Então, quando Deus escolhe alguém, não precisamos fazer um esforço para que sejamos escolhidos. Deus apenas escolhe. Entende? Por exemplo, para que nós chegamos nessa terra, Deus já escolheu toda a alma humana que poderia descer nessa terra. Então, isso é uma predestinação, ok? E não, praticamente, que somos o povo escolhido já por Deus, que nada vai nos acontecer, porque nós já somos povo de Deus. Não. Agora, como Deus vai preferir um povo, que ele pode preferir um povo, e também pode deixar e escolher novamente outro, e preferir outro. Por quê? Diferença da preferência e escolha. Para que alguém te escolha, entende? Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu vou escolher alguém para trabalhar comigo. Ele não se esforçou para que eu possa escolher. Quando alguém, por exemplo, nós somos 4 pessoas que estamos em busca do emprego. O dono da empresa não nos conhece, entende? Ok? Então nós vamos lá para fazer um teste. Chegamos lá, o dono escolhe um de nós para trabalhar. Ele não nos escolheu porque ele conhece o nosso serviço, não. Só depois, lá dentro, ele vai preferir um de nós a partir dos nossos esforços que vamos fazer lá dentro, seja branco, preto, amarelo ou vermelho. A partir do nosso esforço, sacrifício que a gente vai fazer lá dentro, então Deus vai preferir aqueles que se esforçam mais do que outros. Então Deus tem preferência a certas pessoas e não um povo especificamente escolhido por Ele. Esse aqui é o meu povo. O resto não são nada. Isso não é verdade. Mas quem quiser acreditar assim, acredita. Então não existe povo escolhidos por Deus. Existem povos preferidos por Deus. Porque até então esse povo que se considera escolhido por Deus, eles foram casar com quem? Com mulheres pagãs que eram egípcias. Porque no Egito a cultura era idolatria. O próprio faraó prova isso. Ok? Então, esse povo, por continuar a viver naquele reino do faraó e praticando a sua própria, o faraó praticando e obrigando as pessoas a praticar aquilo que Deus proibiu, Deus viu a coragem deste povo que resistia a não adorar a estátua por obrigação de faraó. Então, levou muito tempo. Por isso que eles estavam lá, foram torturados, foram humilhados, foram explorados muitas vezes, foram mal remunerados no seu trabalho, entendeu? Talvez trabalhavam só para ganhar, e eram também pretos, era preto fazendo isso com outros pretos, entende? Mas só por quê? Não é por causa da cor, porque o faraó estava a impor uma norma religiosa. A mesma coisa acontece hoje. Está a acontecer. O Estado, o governo impõe uma forma que a Igreja Católica é una. Quem resiste isso vai ter que sofrer, vai ter que ser torturado, vai ter que ser humilhado, vai ter que ser discriminado. É a mesma coisa que aconteceu no faraó. O faraó falou, eu sou Deus, o Criador do universo. Os descendentes de Abraão resistiam isso por muito tempo, por muito tempo. Então, quando Deus presencia a resistência desse povo em não acreditar na idolatria do faraó, Deus vai preferi-los entre o restante que não faziam aquilo que Deus
vai preferindo, vai ter preferência, ele não escolhe, entende bem? Eles preferiu a partir das suas práticas de negação à idolatria. Entendem bem, gente? A partir das suas práticas de negação à idolatria. Vou deixar aqui uma coisa bem clara que as pessoas não entendem. A palavra, quando a Bíblia fala povo escolhido e o gentil, não. Gentil não é um povo. Gente, na língua hebraica, gentil significa bárbaro, funesto, cruel, pessoas que adoram astro e sol. É o que a sociedade hoje está fazendo no carnaval. Então, quer dizer, as pessoas que estão no carnaval, eles não são gentil, mas eles têm prática gentil. Entende? Que na palavra hebraica significa yakun. Só que para que eles se autoafirmassem povo escolhido, eles definiram que gentil é um povo e não as práticas pagãs, para que as pessoas que praticam essas práticas pagãs nunca darem conta que as suas práticas são pagãs, que se aplicavam na Babilônia, em Roma, no Egito, na Mesopotâmia. Então, como as pessoas acreditam hoje que gentil é um povo, entendeu? E não uma prática, as pessoas dificilmente abandonam essa prática de gentil. Agora, esse povo que se considerou escolhido por Deus, também tornaram-se gentil, entende bem? Também tornaram-se gentil. Por quê? Também tornaram-se pagão, idólatre, ególatre. Por quê? Porque eles ocultaram a verdade a quem eles consideram gentil para se manterem no controle da população. Então, quem controla um povo por meio da ignorância daquele povo, também torna-se gentil, porque esse é um comportamento pagão. Então, o povo preferido de Deus hoje, praticamente, é muito difícil encontrar. São aqueles que realmente anulam-se da idolatria, anulam-se de se aproveitar da ignorância das pessoas para que eles continuem a estar no poder. Então, esse povo que nós chamamos judeu hoje, que dizem que são um povo escolhido de Deus, eles não se interessam em despertar a sociedade humana desta sepultura de irracionalidade. Por quê? Porque eles vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que eles não são povo escolhidos por Deus. Entende? Mas sim, houve um tempo em que eles foram preferidos por Deus e depois essa preferência lhe foram tirados novamente a partir do momento que eles abandonaram o monoteísmo e mergulharam-se na idolatria. Hoje você pode não ver que eles acreditam em estátua, não. Eles podem até não acreditar em estátua hoje. Mas eles também acreditam nos bens materiais como ouro, dinheiro, que são os donos do controle financeiro global, cujos escravizam a humanidade toda pelo lado financeiro. Isso também faz dele gentil, ok? Cujos eles têm o controle da imprensa mundial, faz a população mundial ter um comportamento extremamente pagão, para que as pessoas nunca tenham conhecimento e saber que eles não são, afinal, o povo escolhido, nem tampouco essa preferência lhes pertence mais, ok, meu povo? Bonito. Então, esse povo no Egito, de tanto resistir, lembrem bem que Deus gostava muito de Faraó. Vocês vão dizer, não, você está maluco? Que Deus gostava de Faraó? Que, minha gente, quando Deus manda alguém, Deus, o Criador do Universo, manda alguém para falar com você, Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode te destruir num piscar de olhar. Quando Deus manda alguém com toda a humildade para conversar com você, e você não escuta, e manda sinais, e você ignora, isso quer dizer que Deus gosta de você. Então Deus gostava de Faraó, que fez que dentro do Faraó crescesse um menino chamado Moisés. Assim Moisés se esforçou com a ordem divina para tentar libertar o Faraó da própria idolatria. Faraó arrogante, obedecendo os gênios, que são espíritos malignos, entende? Ele não se submeteu ao que Deus decreta a Faraó. Então Deus ordena que aquele povo que estava sendo subjugado pelo Faraó, que estava sendo torturado pelo Faraó, por rejeitarem a crença pagã de Faraó, que saíssem de lá junto com Moisés. Então Moisés tira esse povo de lá, gente, não como povo escolhido de Deus, como povo que foram preferidos a partir da negação da idolatria que acontecia lá no Egito, entende? Então foram tirados de lá.
Quando eles atravessam esse mar, aí vai se provar que eles novamente não são escolhidos, mas foram preferidos por Deus. Quando um povo é preferido, você já é geneticamente preferido e é linhagem, você não desobedece o Criador do universo, assim como muitos profetas, como Jesus. Não importa em circunstância, a situação que te colocam. Não importa. Então, quando eles chegaram no outro lado do mar, Moisés sobe no Monte Sinai. Quando Moisés volta, encontra eles a fazerem o quê? Encontram eles a fazerem o quê? Começaram a adorar as mesmas estátuas. Desculpa, gente. As mesmas estátuas, os mesmos bezerros de ouro que acontecia no Egito. Entendem bem? Então, a partir daquele momento, aquele ato que eles faziam de rejeitar o faraó será retirado deles. Entende? Vai ser retirado deles a partir do momento que eles rejeitam o que estavam a acreditar e voltarem e começarem a praticar naquilo que eles viram que acontecia na época de Faraó. Por que Deus fez isso? Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus não pode destruir o povo de Faraó, entende? Quando eu falo Deus não pode destruir a partir do conceito justo, porque adora estátua, imagem, idólatra, essas coisas todas, e depois Deus também se omitir de um povo que deixa de praticar o que praticava e começam a adorar as mesmas estátuas, idolatria que acontecia no povo de Faraó. Então, quando Moisés vem, Moisés se revolta, entende? Se revolta com eles. Moisés fica chateado com eles. Porque eles começaram a criar uma nova crença de adorar outros seres, imagem e comportamento de gentil. Porque gentil não é povo, é um comportamento. Esse comportamento, eles vão vir com ele até hoje, comportamento de pagão, até hoje. Vou vos mostrar. Então Moisés desce, quando Moisés desce, encontra essa situação. Moisés, chateado, os 10 mandamentos, escorrega da mão de Moisés e acaba caindo e quebra. Entende? Ok. Por isso é que nós escutamos na história, eles ficaram 40 anos perdidos no deserto. 40 anos perdidos no deserto. Por que eles ficaram lá 40 anos perdidos no deserto? Se é um povo realmente que só praticavam tudo aquilo que Deus fazia ou mandava, por que Deus lhes deixou vagarem 40 anos no deserto? Por quê? Porque eles voltavam a praticar, começaram a praticar aquilo que acontecia no povo de Faraó. Mas não quero vos falar isso. Porque não há lógica Deus castigá-los no deserto, escassez, miséria, procurarem lugar e não encontrar. E são pretos, gente. Não são brancos, não. São pretos. Ok? Girar tudo ali aquele lugar. Por causa eles voltaram a acreditar no bezerro de ouro e assim começaram a acreditar. Ok? Então, nesse tempo todo, nessa toda a dificuldade, escassez que eles estavam passando no deserto, estavam a alterar as escrituras já na forma hebraica para o seu agrado. Porque eles queriam justificar, contar de forma hereditária que foram escolhidos por Deus, foram tirados do Egito. E as crianças que estavam nascendo ali, os jovens que estavam nascendo ali, que não presenciaram essa história, muitos deles estavam a duvidar. Então, eles começaram a alterar as escrituras sagradas, já a partir do hebraico, antes ainda de fazer essa tradução, para tentar satisfazer as necessidades deles. Entende? Até que o próprio Criador do universo vai fazer o quê? Vai fazer que no meio desses seres, ainda assim, começa a surgir pessoas, Deus faz surgir pessoas para orientar novamente. Isso aconteceu em toda a sociedade humana, em todos os povos. Deus mandou profeta para os povos Inca, os Maia, os Azteca, os Bochiman, os europeus. Mas toda a sociedade humana, quando via que o profeta não falava, não os agradava, eles mesmos matavam os profetas. Da mesma forma que hoje, que se alguém pegar esse vídeo, um judeu, vai mandar me prender ou me matar. Entende como você está a escutar, né? Mas não me interessa o que vai acontecer.
Então, esse povo que realmente ao longo da história se perdeu no deserto, Deus, como é misericordioso e escutava a súplica de uma minoria que rejeitava, que no meio deles rejeitava aquelas práticas, ainda continuava, irão já muito pouquinho. Então Deus fazia naquele povo, naquele grupo pouquinho, nascer um outro profeta. E cujo povo também rejeitava. Por quê? Porque o que ele estava já a explicar já não estava mais nas escrituras de Abraão, nas escrituras de Moisés. Por quê? Porque eles já tinham alterado. Ok? Vou vos dar um exemplo como eles alteraram as escrituras a partir mesmo já do hebraico. Já? Desculpa só, gente. Quando nós lemos as escrituras sagradas de Abraão, nós sabemos que quando Abraão foi para fazer um sacrifício que Deus ordena para degolar o Ismael e não Isaac. Eles botaram Isaac, entende bem. Mas vou fazer um vídeo um dia falar sobre isso. Para degolar o Ismael e não o Isaac, o que eles fizeram? Abraão não foi fazer isso para se libertar, ouve bem, para se libertar de pecados, para se libertar dos seus pecados, não. Aquilo foi feito como se fosse uma prova de fé. Ele não falou, vou levar Ismael, degolar, para que eu possa ser libertado dos meus pecados, para que meus pecados sejam apagados. Não. Ele foi levado nessa situação, Abraão fez isso como teste de fé. Existe uma diferença. Quando é me feito um teste de fé, cujo dá a entender que eu já tenho fé, e quando eu cometo um erro, pego um cabrito ou uma ovelha, um filho, levo para o altar para fazer uma degolação. Quando nós lemos já na história bíblica, o que falam? Aqueles que seguiam Abraão, por exemplo. Eles pegavam ovelha, pegavam gado, pegavam criança, levavam para o altar para sacrifício humano. Ok? Gado, animais, para levarem como sacrifício. Por que eles faziam isso? Se de Abraão realmente era como teste de fé, entende? Por que deles, para se livrar dos pecados, eles tinham que levar gado, ovelha, para matar, e assim um sacerdote ou os fariseus diziam, não, os teus pecados estão livres. Por quê? Porque você trouxe um gado e nós degolamos, você trouxe uma vaca e nós degolamos, agora teus pecados estavam livres. Então, o que está na Bíblia hoje, como se fosse ensinamento de Abraão, é isto que eu estou a dizer agora. O que os povos pagãos, idólatras, gentil, que é pagão, começavam a fazer, colocaram isso no livro sagrado como se fosse as escrituras de Abraão. Por isso que quando nós lemos as mensagens de Cristo, eles tinham que fazer o quê? Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma alteração para tipo proibição da degolação visível, mas vai se fazer no ocultismo, porque essas práticas de sacrifício de criança, sacrifício de ovelha, sacrifício de gado, ainda é praticado de forma abstrata dentro do templo católico, que é um comportamento satânico. Mas eles alteram no Novo Testamento que agora você tem que fazer sacrifício em dar dízimos, dízimo, cujo eu já falei o que é realmente o dízimo. Entende? Para que você se liberta dos pecados, para que você vá para o céu. Porque agora é metrópole, agora é grande cidade. Cujo naquele tempo os sacerdotes também cobravam tributo. Para que o povo se libertasse dos pecados, tinha que levar um cabrito, uma ovelha, um gado, ou degolar uma criança. Porque os sacerdotes fariseus faziam já práticas pagãs e tomavam aquilo como se fosse ensinamento de Abraão. E que na verdade não era de Abraão. Então, quando nós escutamos essa palavra, gentil, gentil não é povo. Gentil é uma prática satânica. Cujas pessoas, porque vem do hebraico, yakun, que quer dizer aqueles que adoram astro, objetos, lua, pedras, símbolo, talismã, tudo isso é uma idolatria. E isto é que é praticado hoje na nossa sociedade, em toda instituição religiosa. Você encontra estátua, encontra santos, encontra imagem, encontra todos esses objetos que causou a destruição do povo do passado. Entende? E no mundo judeu você não encontra essas estátuas, essas imagens santas, mas você encontra uma coisa que nós chamamos de egolatria. Tem idolatria, que é a adoração aos objetos, e tem a egolatria, que é a adoração ao ego.
de manter a maioria da população na irracionalidade para que você consiga dominar. Isso ainda é um comportamento de gente pagão. É o que os judeus fazem hoje. É o que os hebreus fazem hoje. Então, quando ele se diz, não, nós não adoramos mais estátuas, sim, mas eles adoram o ego. O ego é esse que faz a sociedade humana acreditar que são gentil, em que gentil é um povo. Isso é pregado na escola. E eu vou voltar a dizer quando eu disse que a Bíblia é um livro para todo mundo ler, mas não para que todos possam compreender por causa da sua gramática. Por isso é que você vê padre, pastores, sacerdote, de não sei qualquer lugar, até mesmo nos sheik muçulmanos, reproduzem isso, que quer dizer que gentil é um povo. Não sei exatamente, né? Porque mesmo com muita qualificação acadêmica que eles têm, eles não compreendem as escrituras sagradas. Porque as escrituras sagradas estão tão bem subliminar que faz muitas pessoas terem uma falsa percepção que estão a compreender, mas não estão a compreender as escrituras sagradas. Entendem, meus irmãos? Então, esse grupo que se considera realmente judeu, que foram escolhidos por Deus, não são povos escolhidos por Deus. Então, Deus tem preferência com qualquer ser humano, seja branco ou preto, amarelo ou vermelho, que se ausentar, negar de todo objeto, de toda estátua, imagem, símbolo, então esse é preferência ou é preferido perante o Criador do universo. Então Deus prefere o povo a partir das suas práticas, a partir das suas atitudes. Por quê? Por causa de uma palavra. Deus é justo. Deus é justo, meus irmãos. Então, só para deixar mais bem claro, que esse povo, que uma parte deles eram egípcios, que vão se misturar com o que nós chamamos de hebreu, né? Vão casar e vão fazer nova geração, que nós chamamos de sociedade judaica. Então, quando um judeu hoje fala que a mulher judia tem que vir de uma barriga judia, os judeus de hoje não vieram de barriga judia, vieram de mulheres egípcias que também eram negras, entende? Que também eram todas pretas. Misturaram-se e fizeram um povo, ok? Que eles falam que vêm as 12 tribos de Israel. Entenderam? Não. Essas tribos que vieram de Jacó fizeram um povo. Mas outros filhos de Abraão, que vieram de Shuaz, Ketura, também fizeram grupos. Então, as 12 tribos de Israel é formado a partir de Abraão, e não pelo Jacó, como a história conta. Porque o próprio Abraão, ele tinha 12 filhos. E nesses 12 filhos, tinha meninas. Eu tenho os nomes, se Deus quiser, eu vou fazer um dia o vídeo a falar dessas famílias, esses filhos de Abraão. Tinha uma filha de Abraão que se chamava Medina, que hoje temos uma parte nesse lugar da Arábia Saudita que se chama, que levou o nome de uma das filhas de Abraão, cujo nome é Medina. Entende? O nome dela era Medina. Então, as 12 tribos, quando Deus diz para Abraão, vou fazer de Abraão uma grande nação, de Abraão, ele não fala de Jacó. Então, o próprio Abraão gerou 12 filhos com 4 esposas diferentes. Mas as 3 esposas foram excluídas a partir da ideia satânica da Igreja Católica para dar legitimidade que o homem só pode ter uma mulher. Para tu verem hoje que está tudo errado. O homem pode casar com o homem. É normal. E fazem a questão até de obrigar essa situação todos os dias nas televisões. Mas se o homem tiver 2 esposas e responsabilizar as suas esposas, eles falam isso é extremamente satânico, ok? Mas o próprio Deus define que Abraão é o pai de todas as nações e toda a sociedade humana acredita que Abraão é o pai de todas as nações. Por que dizem que Abraão é o pai de todas as nações? Abraão não é pai de todas as nações de forma carnal ou física. Abraão é pai de todas as nações a partir do princípio monoteísta. Todo aquele que segue o monoteísta, cujo Abraão não foi primeiro a ter essa prática, entendem bem. Já Noé, Salai,
também tiveram essas práticas, a profeta Salém existiu antes de Abraão, mas não lhes deram espaço para divulgar a sua mensagem de forma clara, como Abraão fez. Então foram mortos. Então Abraão, como já estava numa sociedade humana, toda a sociedade humana estava mergulhado na idolatria. Entende? Então ele se levanta do meio da idolatria e faz a afirmação que só existe um Criador do universo. Então isso foi uma afronta com toda a sociedade humana que estava mergulhada na idolatria. Então quando fala Abraão é o pai das nações, não é o pai das nações no conceito biológico, mas no conceito de afirmação ideológica na existência somente de um Criador do universo. Entende? Cujo não é praticado hoje pela sociedade humana. E assim a sociedade humana pegou as normas pagãs de Roma, do Egito, da Babilônia, estão a reproduzir tudo hoje de forma natural, de forma sistemática. Então, quando vocês analisam, Abraão teve 4 mulheres, Moisés teve 4 esposas, Moisés teve 3 esposas, e outros tiveram mais outros profetas. Por que Deus nunca anulou isso? Porque ter 4 mulheres não é relação sexual. As pessoas têm uma coisa muito errada, não vou divertir, não é uma questão de diversão, é uma questão de responsabilidade. Ok, voltei, irmão. E nem todos os homens têm para o direito de ter, se não tiverem condições suficientes, então condições suficientes para manter de forma honesta e justa essas mulheres. Eu sei que as mulheres vão dizer, não, mas o sentimento fica como? Ok. Na realidade, a mulher hoje foi transformada em algo que precisa idolatrar o pênis do homem. Porque, na realidade, hoje em dia, quando nós falamos de sentimento, por exemplo, um pai pode ter 10 filhos, mas o amor não é o mesmo entre os 12 filhos. Não quer dizer que você ama mais um ou ama menos o outro, não. Mas há uma diferença. E quem é mãe e quem é pai sabe disso. Não é mais nem menos, mas é extremamente diferente. Uma mãe com 4 ou 5 filhos, ele não ama todos os filhos da mesma forma. Ele pode até sustentar, cuidar, alimentar todos os filhos da mesma forma. Da mesma forma acontece com o Criador do universo. Ele alimenta toda a humanidade da mesma forma. Não pagão, ignorante, idólatra, da mesma forma. Água, arroz e feijão. Insetos. Mas Deus tem a preferência a partir do quê? Do bons costumes de cada ser que Ele criou. Da obediência de cada ser que Deus criou. Entende? Então, hoje em dia, como a sociedade humana foi distorcido mentalmente, por isso eles estão extremamente obcecados. Então, como elas hoje foram educadas, estão extremamente obcecadas pelo pênis e não pelo homem. Porque se esse homem não tivesse pênis, ele não teria interesse nenhum. Então a sociedade humana foi educada, ou está sendo induzido a ver esse pedaço de carne como se fosse o centro das suas atenções. Então as mulheres hoje preferem deixar aquilo que Deus ordena para que aconteça uma estrutura social em nome apenas de um pênis. Então quando nós analisamos a história, até o próprio Cristo, Jesus, o filho de Maria, e não filho de Deus, ele não é filho de Deus. Isso também é uma outra história que eu vou descrever daqui a uns dias. O filho de Maria também ele vem de poligamia, por causa de Abraão tinha várias esposas. E eu aqui, para já fechar, vou dizer, se Abraão não tivesse a Sara, ou talvez se a Sara não fizesse um filho, porque Jesus vem da linhagem de Isaac, e o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com eles, veio de Ismael. Se Deus não permitisse que a Sara não tivesse filho, então o próprio Jesus poderia descender de Ismael. Entenderam, meus irmãos? Então prestem bem atenção. As mulheres precisam entender uma coisa. O maior inimigo dos homossexuais,
o maior inimigo das mulheres são os homossexuais. Porque os homens não competem com as mulheres. Os homossexuais é que competem com as mulheres. Entendem bem? O que o homossexual quer é aquilo em que a natureza concedeu de legitimidade somente para as mulheres, homens. E cujo é preciso criar-se uma guerra de forma abstrata, induzir a sociedade mulher, ir contra os homens, para que os homens comecem a detestar também das mulheres e recorrerem assim aos homossexuais. Porque hoje em dia você encontra mais mulher no homossexuais do que nas próprias mulheres. Porque as mulheres acharam que vão conseguir conquistar o mundo, agir com arrogância, com aqueles que as mulheres às vezes acham que foram elas que deixaram eles para trás. Porque as mulheres estão extremamente chateadas e estão totalmente certas. Por quê? Porque no passado as mulheres foram deixadas para trás. E as mulheres não entendem que no passado até os homens eram tratados como escravos pelos reis que eram homossexuais. Quando mandavam os homens para ir para as guerras, para se matarem entre si, é que os homens foram manipulados. Entende, minhas irmãs? Júlio César, Nero, eles todos eram gays. As guerras que aconteciam, cujos também mandavam os homens para ir lá como a carne de canhão. E quando esses homens produziam normas de como maltratar as mulheres sempre pensaram que são os homens a tomarem essa atitude. E hoje acontece a mesma coisa. Temos um bando de homossexuais de ternos e gravata no tribunal, no parlamento, em qualquer lugar do mundo, tomarem atitude novamente, empurrar esses homens que têm também pouca informação, irem para a guerra, para o exército. E as mulheres, por ignorância coletiva, acham que os homens é que estão no controle, tratando mal as mulheres. Gente, a única coisa que o homem mais gosta, depois de Deus, é mulher. Os homossexuais sabem disso, por isso tentam buscar corpos de mulher, não para competir com os homens, mas para competir com as mulheres. Mas eles precisam fingir que gostam das mulheres, para que as mulheres nunca percebem que eles são inimigos das mulheres, ok? Muito obrigado, então. Se cuidem, fiquem com a paz do Criador do Universo. Aqui é o vosso irmão, Mons Khalifa, o ignorante empírico, o ativo membro do exercício do raciocínio, ok? Espero que descodifiquem o que aqui disse, não só acreditem no que eu falei, para que também tenham para que vocês também tenham uma percepção real do que eu descrevi. Entendem, meus irmãos? Vou deixar mais um slogan. Deus não tem povo escolhido. Isso é mentira absoluta. Deus tem povo preferido. Deus prefere a partir das práticas. Entendem, meus irmãos? Muito obrigado. Ficam com o Criador do Universo. Mais uma vez.